Olá, pessoal, dando continuidade então à correção das atividades do mês de dezembro. Hoje nós vamos corrigir a atividade 4. Calcule a área em centímetros quadrados do triângulo de vértices A 3, 5, B menos 1 e 2 e C 5, 3. Então nós vamos calcular a área do triângulo pela geometria analítica, né? Calculando fazendo o módulo do determinante dos vértices do triângulo dividido por 2. Então, primeiramente, nós temos que calcular o determinante dos vértices, né, das coordenadas dos vértices. Aqui vamos utilizar a regra de Sarros, mas eu vou fazer de modo simplificado, certo? Então, nós vamos calcular o produto dos elementos das diagonais principais menos os produtos dos elementos da diagonal secundária. Então, vamos começar pela diagonal principal. 3 vezes 2 vezes 1, 6. Depois, nós temos os dois de cima com um de baixo, né? 5 vezes 1 vezes 5, 25. Depois, aquele 1 que sobrou lá em cima com os dois de baixo. 1 vezes menos 1 vezes 3, menos 3. Diagonal principal, menos a diagonal secundária. Então, agora nós vamos fazer primeiro os três elementos centrais. 1 vezes 2 vezes 5. 1 vezes 2 vezes 5, 10. Depois, os dois de cima com um de baixo. Então, 5 vezes menos 1 vezes 1, menos 5. E depois, aquele 1 lá de cima com os dois de baixo. 3 vezes 1, 3 vezes 1 vezes 3, que dá 9, positivo. Diagonal, aqui nós vamos pegar os elementos, vamos fazer o cálculo já desses elementos da diagonal principal. 6 mais 25 é 31, 31 menos 3, 28, menos 10 menos 5 dá 5, e 5 mais 9, 14. 28 menos 14, fica 28 menos 14, que vai dar 14. Então, o determinante das coordenadas dos vértices do triângulo é 14. Esse é o valor do determinante. Como nós queremos a área do triângulo, né? A área em centímetros quadrados desse triângulo formado por esses três vértices, nós vamos calcular o módulo. Aqui, essas duas barrinhas aqui não significa determinante, mas o módulo de 14 divididos por 2. O módulo de 14 é o próprio 14, divididos por 2, 7. Portanto, a área é 7 centímetros quadrados. A área desse triângulo de vértices A 3, 5, B menos 1, 2 e C 5 e 3 é 7 centímetros quadrados. Agora, a atividade 5. Na atividade 5, diz o seguinte: sabendo que os pontos A menos 5, B, menos 3, menos 2 e C, 3, 1 estão alinhados, calcule o valor de A. Para que os pontos estejam alinhados, ou seja, estejam na mesma reta, o determinante dessas coordenadas, das coordenadas desse ponto, tem que dar 0. Então, da mesma forma que nós calculamos a área do triângulo, só que agora de uma forma diferente, agora nós vamos igualar o determinante a 0, nós vamos descobrir o valor de A. Aqui, utilizando a mesma regra, só que de forma simplificada, diagonal principal. Na diagonal principal nós temos A vezes menos 2 vezes 1. A vezes menos 2 vezes 1 é menos 2A. Depois, os dois elementos de cima com um de baixo. Menos 5 vezes 1 vezes 3, menos 15.
Depois, aquele um elemento que sobrou lá em cima, com esses dois de baixo, 1 vezes menos 3 vezes 1 é menos 3. Menos agora os elementos da diagonal secundária. 1 vezes menos 2 vezes 3. 1 vezes menos 2 vezes 3, menos 6. Depois, os dois elementos de cima com 1 de baixo. Menos 5 vezes menos 3 vezes 1. Menos 5 vezes menos 3 vezes 1 é mais 15. Depois, o elemento que sobrou lá em cima com os dois de baixo. A vezes 1 vezes 1. A vezes 1 vezes 1 mais A. Agora, nós temos os elementos. Aqui na diagonal principal, nós tiramos menos 2A, que nós vamos repetir, menos 2A, menos 15 com menos 3 são elementos semelhantes, nós podemos juntá-los, menos 15 com menos 3, soma e conserva, menos 18, menos, na diagonal secundária, nós temos menos 6, que pode juntar com mais 15, diminui e conserva o sinal do maior. Menos 6 mais 15, mais 9. Mais A, que não tem com quem juntar, por enquanto. A igual a 0. Aqui nós temos, então, menos 2A, menos 18, menos com mais 9, menos 9, e menos com mais A, menos A, igual a 0. Menos 2A, menos 1A, menos 3A. Menos 18 com menos 9, nós vamos somar e conservar o sinal, que dá menos 27. Mas nós vamos passar para o outro lado da igualdade, se ele está diminuindo, vai passar somando, mais 27. O menos 3A está multiplicando, pode passar dividindo. Menos 3A passa dividindo. 27 divididos por menos 3A. Mas aqui eu vou fazer um outro método, diferente do que eu utilizei no exemplo, certo? Vou multiplicar por menos 1. Toda vez que o lado da incógnita fica negativo, nós podemos multiplicar a equação por menos 1. Menos com menos dá mais 3A. Menos com mais dá menos 27. A é igual a menos 27 divididos por 3. Portanto, o valor de A é menos 9, porque 27 divide por 3 dá 9. Para que A, B e C estejam alinhados, A tem que ser menos 9, certo? Então, aqui nós teremos o ponto A, menos 9 e menos 5. Só assim, A, B e C estarão numa mesma reta, alinhados.